Olá, meu nome é Luciano Fernandes Chala, sou médico radiologista especializado em imagem mamária, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente sou médico assistente no grupo de mama do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico radiologista do grupo de mama do Fleury Medicina Diagnóstica. Agora, vamos fazer uma discussão de casos selecionados. O que eu gostaria de esclarecer inicialmente é que esses casos serão apresentados da maneira em que eles ocorreram na prática clínica. Entre o slide das imagens e os slides com a descrição das imagens, eu darei um pequeno tempo para que vocês possam pensar. Em seguida apresentarei as respostas e comentários. São 32 casos. Caso número 1. Cenário clínico. Nódulo palpável. Paciente de 38 anos que foi ao seu médico com a queixa clínica de um nódulo palpável. Foi feita a mamografia, observem. Aqui a incidência com compressão e magnificação localizada, observem. Os achados: se verifica um nódulo isodenso, lobulado, obscurecido, com calcificação puntiforme, subareolar em correspondência com alteração palpável. Além disso, foram visualizados linfonodos densos na axila. Então, voltando, aqui nós temos o nódulo e aqui os linfonodos densos na axila. Esse aqui é um marcador em uma verruga cutânea. Aqui o nódulo, conforme descrito. E novamente a descrição desse nódulo. Esse nódulo tem que ser classificado na categoria 0 pelo ACR-BIRADS, a categoria mais correta para esse nódulo. E o exame a ser solicitado? A ultrassonografia. Quais são os objetivos da ultrassonografia? O primeiro objetivo é identificar se esse nódulo é sólido ou cisto. O segundo objetivo, se ele for sólido, caracterizá-lo melhor. E o terceiro objetivo, se ele for cisto, caracterizá-lo melhor. Aqui se observa o nódulo na ultrassonografia. Quais são as características desse nódulo? E qual a categoria final de avaliação? Se verifica que o nódulo trata-se de um nódulo sólido, hipoecogênico, irregular, vertical, com margens anguladas. Verifique o halo hipoecogênico e a presença de uma hipervascularização com múltiplos vasos centrais, periféricos e tortuosos. Esse nódulo deve ser classificado na categoria 4C pelo ACR-BIRADS, pois a possibilidade de malignidade é maior do que de benignidade, mas ele não reúne as características clássicas de um câncer de mama, que basicamente é a presença de espículas. Mas a recomendação é a mesma, que é a biópsia, e o resultado, carcinoma ductal invasivo. Portanto, nesse caso, se viu a propedêutica usual de um nódulo palpável em uma mulher de 38 anos. Vamos para o segundo caso. Mulher de 43 anos, que fazia acompanhamento periódico e que refere o aparecimento de um nódulo na mama direita. Fez a mamografia, se observa mamas bastante densas, a incidência médio-lateral oblíqua, a incidência clâneo-caudal. À direita de vocês está a mama direita. O que se vê nessa mamografia? Se observa que a mama é densa, mas não se verificam alterações. Qual é a categoria? A mama é densa, mas não tem alterações.
mesmo na vigência de um nódulo palpável. A categoria é 1 pelo ACR BIRADS para essa mamografia. Mas qual é a recomendação? A recomendação é a realização da ultrassonografia. Aqui vale um comentário. A categorização de um exame isolado reflete os achados de imagem deste exame, mas a recomendação deve incorporar os dados clínicos. Portanto, essa mamografia não mostra lesão, ela é negativa. Se houver uma lesão, ela não identificou essa lesão, ou seja, foi um falso negativo. Portanto, na vigência nessa situação, mama densa, sem alterações, com nódulo palpável, a categoria é 1, mas se deve realizar a ultrassonografia para avaliação do nódulo palpável. Quais são os objetivos da ultrassonografia? Identificar se há um nódulo sólido, cistos ou outras modificações correspondentes com o nódulo palpável que podem estar ocultadas pela densidade mamária. Se houver essas modificações, estabelecer suas características. Foi feito o ultrassom, o que se vê? Um nódulo sólido, hipoecogênico, macrolobulado, paralelo e circunscrito. Novamente o nódulo. Qual a conduta? A conduta, a classificação e a conduta são as seguintes. O nódulo deve ser colocado na categoria 4A, não por ser palpável, mas por ser novo e ter características benignas. Por isso ele é 4, por ser novo, e 4A, por ter características benignas. E a recomendação é a biópsia. E o diagnóstico foi de um tumor filótice, relativamente pequeno em relação ao usual. Nesse caso, vocês observaram a conduta em relação à mulher com um nódulo palpável novo, com mais de 43 anos e mamas densas que não mostravam a lesão. Vamos agora a um nódulo palpado com crescimento progressivo há 5 meses na mama esquerda e uma menina de 18 anos. Que exame eu devo solicitar? A ultrassonografia. Por que a ultrassonografia? Veja, em mulheres com menos de 30 anos, recomenda-se que qualquer alteração palpável se inicie pela ultrassonografia. Em mulheres com mais de 35 anos, se incorpora, além da ultrassonografia, a mamografia. Mas em mulheres com mais de 30 anos, a mamografia deve preceder a ultrassonografia. Se nas mulheres com menos de 30 anos o ultrassom for alterado, mas mostrar um cisto ou uma lesão tipo fibroadenoma, você não precisa fazer a mamografia. Caso contrário, você precisa fazer a mamografia, se essa alteração palpável for realmente suspeita. Nas mulheres que a ultrassonografia é normal, mas a palpação é suspeita, deve-se fazer a mamografia. Caso contrário, se encerra. Essa menina apresentava um nódulo grande, cerca de 5 centímetros, oval, paralelo, hipoecogênico, circunscrito, reforço acústico posterior, mas com uma área anecogênica aqui. Qual a categoria? 4A. Apesar do tamanho, é 4 por estar crescendo, mas é 4A porque as características são benignas. Qual a recomendação? A biópsia. Qual o resultado? Fibroadenoma, e nesse caso foi um fibroadenoma juvenil. Quarto caso, nódulo palpável, uma mulher de 39 anos que apresentava um espessamento endurecido na mama esquerda. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher. Mamas extremamente densas. A mama esquerda é essa que está à esquerda de vocês na tela. Aqui é a crânio caudal. Como era uma alteração palpável, se deve fazer uma mamografia dita diagnóstica, ou seja, que já incorpora incidências com compressão e magnificação localizada. E isso foi feito no local da alteração. Portanto, nós temos novamente mamas densas, sem alterações, e uma mulher com alteração palpável, um espessamento endurecido.
O BIRADIUS da mamografia é 1 e a recomendação, como nos casos anteriores, é a ultrassonografia direcionada, visto que já foram feitas compressões e magnificações localizadas, o que deve ser realizado para todas as alterações palpatórias nessa circunstância. Novamente, por que a categoria 1? A categorização reflete os achados de imagem, mas a recomendação deve incorporar os dados clínicos. Quais os objetivos do ultrassom? Os mesmos que anteriormente foram mencionados: identificar se há um nódulo, cisto ou outras modificações em correspondência com o nódulo palpado, que podem estar ocultados pela densidade mamária, e estabelecer suas características. A ultrassonografia foi negativa. Veja, a ultrassonografia foi negativa. Portanto, temos uma mulher com espessamento, uma alteração palpada na mama, mamografia e ultrassonografia negativas. O que diz a literatura? Que quando isso ocorre, o valor preditivo negativo para a malignidade é de 97% a 100%. E qual deve ser a conduta? A conduta a partir daí será determinada pelo grau de suspeição no exame físico. Se o exame físico for suspeito, você deve realizar a biópsia, mesmo com ultrassonografia e mamografia negativos e mesmo com esse alto valor preditivo negativo. Qual é a recomendação no laudo? Que não há nenhum achado mamográfico ou ultrassonográfico em correlação com o sintoma referido. A conduta em relação a ele deve ser baseada nos achados do exame clínico mamário. A médica dessa paciente achou esse exame clínico suspeito e pediu uma nova ultrassonografia. Fizemos essa nova ultrassonografia e verificamos uma alteração que aqui vocês podem visualizar. É uma alteração que, via de regra, não é visualizada, porque não constitui uma configuração nodular usual, preserva tecido mamário entre eles, como se fosse um realce não nodular na ressonância magnética, ou uma assimetria focal com gordura no interior na mamografia, ou seja, uma lesão que não contém a configuração nodular. Reparem na área da alteração palpável, como a alteração de espessura, ecotextura em relação ao mesmo local na mama contralateral. Então, como eu descrevi esse achado? Como um espessamento assimétrico, com alteração ecotextural do parênquima mamário, sem uma configuração nodular típica. Vamos voltar ao achado. Repare que tem uma alteração ecotextural mal definida e o espessamento do tecido mamário, e obviamente esse espessamento e essa alteração textural que foram palpados pelo médico. Qual a categoria? 4B. Não é uma lesão que apresenta mais chances de ser câncer de mama do que de ser uma lesão benigna. Ela provavelmente é uma lesão benigna, as chances são maiores, mas ela não reúne características de uma lesão para ser considerada 4A, que são as lesões mais fibroadenoma-like. Foi feita a biópsia e o diagnóstico foi de mastite linfocitária, uma doença incomum, mas que se manifesta dessa forma. Vamos para o quinto caso. O cenário clínico é de um nódulo bastante doloroso com crescimento rápido na mama em uma mulher de 45 anos. A mamografia mostra esse nódulo. Observe. Como vocês descreveriam esse nódulo? Observem a incidência com compressão e magnificação localizada. É um nódulo hiperdenso, oval, obscurecido pelos tecidos adjacentes, sem calcificações. Qual é a categoria? 0. Se trata um nódulo. Qual é a recomendação de exame? Qual exame eu devo solicitar? A ultrassonografia. Com que finalidade? Primeiramente, saber se é um nódulo sólido ou cisto e caracterizar melhor um eventual nódulo sólido ou um eventual cisto. O que se vê aqui? Um cisto simples. Os cistos simples são achados benignos, mas devido ao quadro de dor, o médico solicitou a aspiração desse cisto. Mas a categoria é 2. Vamos aos comentários. Por que a categoria é 2 e não 4, se foi feita a aspiração?
a lesão é benigna e essa punção não foi solicitada por necessidades diagnósticas. A lesão é benigna, ela foi solicitada para finalidades terapêuticas, ou seja, o alívio da dor da paciente. Portanto, o BIRADS, a categoria final, não é determinada necessariamente pela biópsia. Num cisto simples, mesmo se a biópsia for ser realizada, ou a punção, é a categoria 2. Vamos para mais um caso. Um cenário clínico, uma mulher com implante, 42 anos, assintomática, fazendo sua primeira mamografia de rastreamento. Observe o implante, o que vocês veem? Incidência crânio-caudal, observe agora, incidência médio-lateral oblíqua, reparem no quadrante superolateral da mama direita, olha a incidência com compressão e magnificação localizada, vocês observam melhor como vocês descreveriam esse nódulo. Veja, o nódulo é isodenso, irregular e espiculado. Tem uma pequena calcificação redonda no interior. Os implantes de silicone são subglandulares e estão presentes em ambas as mamas. A categoria 5. Não há necessidade de se realizar a ultrassonografia nesse caso. Para nódulos espiculados, não há, portanto, necessidade de se fazer a ultrassonografia para saber se é sólido ou cístico. A ultrassonografia é feita aqui para orientar a biópsia percutânea. Foi indicada a biópsia. Aqui nós temos o nódulo na ultrassonografia, como vocês descreveriam esse nódulo. Aqui está a descrição dele: nódulo sólido, hipoecogênico, irregular, vertical, espiculado, com distorção arquitetural e macrocalcificação no interior. Observem de novo, foi feita a biópsia, vocês verificam aqui a agulha, transfixando o nódulo, e aqui o nódulo no plano ortogonal, a agulha no seu interior. Diagnóstico: carcinoma ductal invasivo. Comentários. Os implantes ocultam o tecido mamário e dificultam a execução da mamografia. A mamografia digital do tipo DR removeu algumas das dificuldades técnicas em mulheres com implantes, mas não todas. Vamos para o próximo caso. Cenário clínico: uma mulher de 40 anos, assintomática, considerada de alto risco familiar por ter tido a mãe e um irmão com câncer de mama. A presença de um antecedente familiar masculino com câncer de mama confere a essa paciente um alto risco. Primeira mamografia. O que vocês observam? Olhem com bastante atenção. Incidência crânio-caudal. Observem na região posterior, na transição entre o tecido fibroglandular e a gordura retromamária. Observem essa região. Observem. Olha aqui na mão direita, você vê uma simetria, um nódulo nessa região. Aqui é mais difícil, mas ele estava nessa posição. Feita a compressão, se confirma a presença de um nódulo. Repare, aqui o nódulo. Difícil percepção. Nódulo isodenso, oval e obscurecido, sem calcificações. Qual que é a categoria e a recomendação? Categoria 0, e a recomendação é a ultrassonografia. Feita a ultrassonografia, o que se observa? Um nódulo sólido, irregular, vertical e mal definido, em correspondência com o nódulo visto pela mamografia, e próximo dele, um segundo nódulo similar. Do ponto de vista prático, esses dois nódulos devem ser interpretados para a investigação como uma lesão única. Qual é a categoria e a recomendação? Categoria 4C. E a recomendação é a biópsia. Foi feita a biópsia. Diagnóstico: carcinoma lobular invasivo. As mamas densas
é a principal causa de falso negativo na mamografia. Se deve ter muita atenção com aspectos técnicos do exame e uma dica: procurar cuidadosamente nas áreas mais brancas e nas interfaces entre a gordura e o tecido glandular, como foi nesse caso. Essa paciente foi submetida a uma ressonância magnética para estadiamento loco-regional e avaliação da mama contralateral. Foram identificados 2 nódulos, né? Essa é uma sequência ponderada em T2, sequência ponderada em T1 sem contraste, sequência ponderada em T1 com contraste. Não foi visto mais nenhuma lesão na mama ipsilateral e nenhuma lesão na mama contralateral. Qual que é a categoria dessa ressonância? Categoria 6. Por quê? Essa paciente já tem um diagnóstico estabelecido de câncer de mama e ainda não foi submetida ao tratamento cirúrgico. Próximo caso, rastreamento, 43 anos, essa mulher é assintomática. O que você observa? Prestem atenção, incidência crânio-caudal. Aqui, verifique uma assimetria focal na união dos quadrantes inferiores da mama esquerda. Compressão, aqui está a assimetria focal. Qual que é o BIRADS? Qual que é a categoria, qual a conduta? Categoria 0, para recomendar ultrassonografia para melhor caracterizar essa lesão. Aqui, similar ao caso anterior da mastite linfocitária, se verifica uma área de alteração ecotextural que não tem a configuração nodular típica, mas se observa já a hipervascularização, e quando se compara com a mama contralateral, se vê claramente a diferença de ecogenicidade, espessura e vascularização. Então, uma alteração ecotextural assimétrica que não assume a morfologia típica de um nódulo. Essa é a razão pela qual muitas assimetrias focais não são identificadas e muitos nódulos, muitas lesões como essa, que são passíveis de serem vistas pela ultrassonografia, passam despercebidas. Categoria 4B, pelo ACR-BIRADS, após a ultrassonografia, foi feita a biópsia e o diagnóstico foi de uma lesão esclerosante radial. Qual que é a conduta após esse diagnóstico? Veja, as lesões esclerosantes radiais, principalmente as de maior tamanho, têm um risco de subestimação, ou seja, você tem um câncer associado e você não identifica por questões de amostragem. Portanto, está indicada a biópsia excisional. O médico, devido à extensão da lesão, ele solicitou para fins de planejamento da ressecção uma ressonância magnética. Verifique o realce, que deve ser descrito como segmentar, na união dos inferiores. E interessante, a conspicuidade da lesão muito maior que na mamografia. Curva temporal do tipo washout. Foi feita a ressecção cirúrgica, o resultado foi de uma lesão esclerosante radial e com a presença de um carcinoma ductal in situ no seu interior. Vamos a mais um caso, 71 anos, nódulo na mama direita, mama masculina. Aqui está a mamografia, na incidência médio-lateral oblíqua, o que vocês observam. Aqui, na incidência crânio-caudal, onde se vê melhor a presença de ginecomastia bilateral e de um nódulo na região subareolar. Aqui a incidência com compressão localizada, a ginecomastia e o nódulo na região subareolar. Como vocês escreveriam esse nódulo? Aqui está a descrição. O nódulo é hiperdenso, irregular e mal definido, sem calcificações na região subareolar da mama direita. Além disso, como mencionado, tem uma ginecomastia bilateral. Qual a conduta? Qual a categoria e conduta? Categoria 0, porque há necessidade de descartar a possibilidade desse nódulo ser um cisto, embora em homens cistos mamários não sejam comuns. Feita a ultrassonografia, o que observa? Um nódulo sólido, hipoecogênico, vertical. Repare nas margens
anguladas e a presença do halo ecogênico. Qual a categoria? Categoria 4C, pelo ACR Virades. Foi feita a biópsia. Aqui a biópsia. Repare que, apesar da mama pequena e mama masculina, a agulha, o disparo e a agulha no interior da lesão. Diagnóstico de um carcinoma ductal invasivo. Mais um caso, caso número 10. Nódulo palpável, 66 anos. Uma mulher. Repare uma mama densa. Observe na mama esquerda uma assimetria focal na região retromamária, não visualizada na mama direita, e que aqui é de difícil visualização, até pelo posicionamento um pouco insuficiente em relação à região posterior da mama. Aqui com a compressão se vê melhor a lesão, se percebe, ela tem mais conspicuidade. O achado é de uma distorção arquitetural na mama esquerda. A categoria 4C, a indicação é de uma biópsia e o diagnóstico de um carcinoma ductal invasivo. Foi feita a ressonância para estadiamento loco-regional, onde se percebe melhor a lesão, que é esse realce nodular irregular, com curva do tipo Washout. Qual seria o BIRADS dessa ressonância? Categoria 6, porque já tem um diagnóstico estabelecido. Caso 11, uma mulher de 52 anos, assintomática, um exame de rastreamento. Repare, observem, crânio caudal, incidências com compressão e magnificação localizada bilaterais, e que vocês observam calcificações do tipo em bastão, secretórias, e retração papilar bilateral. E aqui as calcificações secretórias. Categoria 2 pelo ACR Virades. Caso 12, cenário clínico, tratamento do câncer de mama. Paciente de 80 anos fez um tratamento conservador do câncer de mama há 16 anos. Repare no leito cirúrgico. Qual é esse tipo de calcificação? Observe novamente. Que tipo de calcificação é esse? Qual a categoria? A calcificação em fio de sutura e a categoria 2 pelo ACR Virades. Vamos a mais um caso. Caso 13, rastreamento, mulher de 72 anos, assintomática. Observe essa calcificação. Qual é esse tipo de calcificação e qual o BIRADS? Calcificação com centro transparente, descrita como calcificação em casca de ovo, categoria 2 pelo ACR Virades. Mais um tipo de calcificação benigna. Vamos ao caso 14, cenário nódulo palpável com crescimento rápido na mama esquerda. Paciente de 32 anos. Vocês já sabem pelo caso anterior que o primeiro exame aqui deveria ser uma mamografia. E foi feito. Verifique o tamanho do nódulo com crescimento rápido, segundo informações da paciente. Aqui o nódulo na incidência crânio-caudal. Então se verifica um nódulo hiperdenso, lobulado, circunscrito, sem calcificações. A categoria 0 pelo ACR Virades, evidentemente, a possibilidade de isso ser uma lesão que requeira a biópsia é muito grande, mas nunca se deve esquecer que isso pode ser, por menos provável que possa parecer, um cisto. Portanto, deve-se começar pela ultrassonografia. E, nesse contexto, o exame sai com categoria 0. Foi feita a ultrassonografia, verifica-se um volumoso nódulo, um nódulo que, de acordo com os descritores do BIRADS, deveria ser descrito como complexo, por ter áreas sólidas e císticas, ou qual o BIRADS, categoria 4B, fez a biópsia, tumor Phyllodes. Tumor que se caracteriza por esse tipo de comportamento, ou seja, esse é um caso típico de tumor Phyllodes. Caso 15, o cenário clínico, modificações fisiológicas, 39 anos, amamentação há 1 ano, assintomática.
Observe a mamografia, o que vocês percebem de diferente. Vamos para a ultrassonografia, mama direita. Repare, tecido fibroglandular sem lesões focais, hipervascularizado, bastante hipoecogênico. Na mama esquerda, tecido fibroglandular menos espesso, menos vascularizados e menos hipoecogênico. O que está acontecendo com essa mulher? O que vocês acham que está acontecendo? Qual que é a descrição? Nós temos uma assimetria global na mama direita. Qual que é a causa? Amamentação preferencial na mama direita. Essa mulher, por razões particulares, optou por amamentar unicamente com a mama direita. Com isso você tem a manutenção das alterações lactacionais nessa mama e a regressão das alterações lactacionais na mama contralateral. Categoria 2, pelo ACR Birhades. Caso 16. Cenário clínico. Um nódulo palpável, mas já biopsiado. Veja a história. 34 anos, nódulo palpado na mama direita há 1 ano, fez uma biópsia orientada pelo exame físico que resultou em fibroesclerose, evoluiu com discreto endurecimento do nódulo, sem modificações no tamanho, e essa é a sua primeira mamografia. Aqui, na incidência com magnificação localizada, como vocês escrevem esse nódulo. Nódulo hiperdenso, oval, obscurecido com múltiplas calcificações amorfas. Qual a classificação pelo ACR Birhades e a recomendação que você daria? Categoria 2, pois já foi biopsiado. Categoria 4, pois há discordância anatomoradiológica e modificação clínica da lesão. Categoria 0, fazer a ultrassonografia. Categoria 3, controle em 6 meses. Qual a alternativa que melhor se oferece para esse quadro clínico? Categoria 4. Há discordância anatomoradiológica e há modificação clínica da lesão. Além disso, a lesão foi biopsiada sob orientação do exame físico, o que aumenta as chances de erro e fortalece a interpretação de que uma nova biópsia deve ser feita. E o papel do ultrassom nesse caso? A lesão é sólida. A presença de múltiplas calcificações indica que ela é sólida. E o papel do ultrassom é identificá-la e orientar a sua biópsia. E aí está a lesão. Como você descreveria essa lesão? Nódulo sólido, hiperecogênico, macrolobulado, paralelo e circunscrito. Foi feita a biópsia e era um carcinoma mucinoso. Caso 17, rastreamento, 41 anos, assintomática, primeira mamografia. O que acontece nessa mamografia? A outra incidência, compressão e magnificação. Vamos voltar. O que é isso e o que é isso? Pois bem, na mama direita você tem rastilhos de projétil de arma de fogo. Essa mulher foi vítima de uma tentativa de assalto. Não se deve confundir com calcificações. Se verifica que os rastilhos, além de ter uma distribuição característica, eles são muito mais densos. E na mão esquerda, um catéter de derivação ventrículo-peritoneal. Por quê? Além do tiro que atingiu a sua mama, ela também teve um tiro, um ferimento que atingiu sua cabeça e evoluiu com hidrocefalia, tendo ser necessária a colocação de um catéter que transita na região parasternal, mas muitas vezes acaba cursando um pouco no interior da mama e aparece na mamografia. Categoria 2 pela ACR Birhades. Aqui o catéter de DVP na ultrassonografia. Caso 18, cenário clínico calcificações, 41 anos, primeira mamografia. Observe essa calcificação, como você descreveria, incidência com magnificação localizada. Está correto. Pequenas calcificações grosseiras e heterogêneas agrupadas. Qual o Birhades? Categoria 4B pelo ACR Birhades. Qual a conduta? Biópsia. Resultado de fibroadenoma. Vamos para o caso 19. Cenário clínico, novamente de calcificações, 47 anos, primeira mamografia. Repare aqui, nessa região, incidência com compressão e magnificação localizada. Como você descreveria
essa calcificação. Pequenas calcificações pleomórficas agrupadas associadas à distorção arquitetural. Qual a categoria e a conduta? Categoria 4C. Uma lesão altamente suspeita para malignidade. Deve-se ficar preocupado com essa lesão. Foi feita a biópsia. E o interessante, a opção foi por se fazer a biópsia por ultrassonografia. Foi feita a core biopsy da área e a obtenção de calcificações. O diagnóstico, carcinoma ductal invasivo. O comentário que deve ser feito nesse caso é que grandes focos de calcificações suspeitas podem ser identificados e biopsiados pela ultrassonografia. E, portanto, essa é uma prática que deve se estimular nos serviços referenciados de mama. Foi feito ressonância magnética para estadiamento loco-regional e a variação da mama contralateral. Se verificava a lesão diagnosticada nessa região, uma área focal de realce do tipo clamp e a mama contralateral normal. Qual que é a categoria dessa ressonância? 6, porque já tem um diagnóstico estabelecido, não há nenhuma lesão adicional. Caso 20, cenário clínico é um tratamento de câncer de mama. Paciente de 49 anos, carcinoma ductal invasivo triplo negativo na mama esquerda, controle após quimioterapia neoadjuvante. Aqui você vê o exame pré-quimioterapia, o nódulo. O exame pós-quimioterapia neoadjuvante se vê uma regressão da lesão. Aqui o exame pré-quimioterapia e o exame pós-quimioterapia. Compressão pré e pós-quimioterapia. Então se verifica uma regressão quase completa do nódulo. E qual é a categoria pelo ACR BI-RADS do exame realizado após uma quimioterapia neoadjuvante e antes da cirurgia? Categoria 6 pelo ACR BI-RADS, pois a paciente tem um diagnóstico estabelecido e não foi ainda tratado cirurgicamente. Vamos para o caso 21, cenário clínico de rastreamento, 60 anos, assintomática. O que se está vendo nessa mama? Repare o músculo peitoral e algum nódulo radiotransparente no interior, na projeção do músculo peitoral maior. Então o que se vê? Um nódulo oval e circunscrito com densidade de gordura parcialmente visualizado no interior do músculo peitoral maior. É um lipoma. É categoria 1 pelo ACR BI-RADS. A categoria 1, pois este achado é extramamário. A mama está normal. Rastreamento, 35 anos, primeira mamografia. Observe. A mamografia foi classificada como negativa, categoria 1 pelo ACR BI-RADS, e o médico solicitou rastreamento de rotina. E, dentro desse rastreamento, ele incluiu a ultrassonografia. E na ultrassonografia se viu um nódulo grande, predominantemente hiperecogênico, oval, circunscrito, paralelo, características benignas, mais grande. E onde estaria esse nódulo? 3,5 centímetros. Foi reavaliada a mamografia. E aí se encontrou um nódulo oval circunscrito com densidade mista, compatível com amartoma. Categoria 2 pelo ACR BI-RADS. É interessante que amartomas, mesmo grandes, podem ser de difícil percepção e não serem detectados em mamografias de rastreamento. O impacto disso é pequeno, pois se trata de uma lesão benigna sem grande potencial de crescimento. Entretanto, muitas vezes é a causa de uma alteração palpável, portanto, está preparado para identificar amartomas na mamografia e na ultrassonografia, é relevante, sobretudo em mulheres com alteração palpável. Caso 23, cenário clínico com tratamento do câncer de mama, paciente de 66 anos, fez um tratamento conservador por carcinoma ductal in situ, com cirurgia há 7 meses e radioterapia há 4 meses. O que se observa? Na mama direita, verifica a diferença na mama direita para a mama esquerda, crânio caudal. Vamos à descrição, pensem. Os achados, você vê redução volumétrica na mama direita em relação à mama esquerda, modificações arquiteturais parenquimatosas relacionadas à cirurgia,
um cistolioso calcificado e um extenso edema cutâneo parenquimatoso difuso. Ou seja, temos alterações relacionadas à cirurgia e o que mais chama a atenção, o edema, que está associado à radioterapia. Categoria 2 pela CRB Rades. Como comentário, o edema é a modificação dominante da radioterapia nas mamas e tende a ser mais pronunciado entre 3 e 6 meses após o término do tratamento radioterápico, como ocorre nessa paciente. Caso 24, tratamento de câncer de mama, 45 anos, fez uma terapia conservadora com reconstrução da mama esquerda. Essa cirurgia conservadora e reconstrução foi há 8 meses e a radioterapia terminou há 5 meses. O que você observa? Preste atenção, não vou fazer muitos comentários nesse caso, quero que você perceba. Vamos para outra incidência. Você vê modificações pós-cirúrgicas em implante subglandular na mama esquerda, um implante aqui, um implante pequeno, e um corpo estranho na axila. Foi feito ultrassom, se verifica o corpo estranho com uma estrutura oval com forte sombra acústica posterior. Era uma gaze e esses são os marcadores da gaze. É uma categoria 2, a conduta foi a remoção cirúrgica do corpo estranho, mas isso não modifica a categorização pela CRB Rades, que tenta quantificar a possibilidade de malignidade. E um corpo estranho não tem possibilidade de malignidade. Caso 25, cirurgia mamária prévia, 45 anos, assintomática, mamografia de rastreamento. O que você observa nessa? Olha só, eu não vou falar o tipo de cirurgia, qual tipo de cirurgia essa mulher fez. Pensem, mamoplastia redutora. Os achados que existem nessa mamografia, o deslocamento inferior do tecido mamário, a distribuição assimétrica das densidades fibroglandulares e traves densas subareolares. Categoria 2 pela CRB Rades. E aqui, na ultrassonografia, se vê também o padrão de concentração na região inferior do tecido fibroglandular. Como comentário, em geral, as modificações produzidas pela mamoplastia redutora na mamografia são previsíveis, típicas e de fácil reconhecimento. Caso clínico 26, o cenário é uma cirurgia mamária prévia, 51 anos, atualmente assintomática. O que cirurgia, reparem, vou fazer poucos comentários, que cirurgia foi feita nessa mulher, verifique esse tecido, observe nesse implante, que aqui é mais denso e aqui é menos denso, me fale, o que cirurgia foi feita? Uma mastectomia e a reconstrução com implante expansor de duplo lúmen submuscular. Mastectomia, não se vê mais a glândula mamária, se vê a colocação do implante embaixo do músculo peitoral maior de duplo lúmen. A camada externa de silicone densa e a camada interna de solução salina mais radiotransparente. Como eu notei, o comentário é para vocês perceberem a diferença de densidade no centro e na periferia do implante, indicando o duplo lumen. Isso é muito difícil de ser visto na mamografia convencional, mas na mamografia digital, tipo DR, algumas vezes é possível perceber essa diferença e caracterizar o número de luz, o número de cavidades do implante. Categoria 2 pela CRB Rades. Aqui, na ultrassonografia, se vê o lumen externo, parede, o elastômero do lumen externo, a cavidade interna, o elastômero da cavidade interna. Aqui na ressonância magnética, se vê as sequências ponderais em T2, saturação de água, por isso o lumen interno, que é de solução salina, fica preto, e aqui o lumen externo, que é de silicone, fica branco. Aqui você vê uma sequência com saturação de gordura e silicone, e por essa razão o lumen externo, que é constituído de silicone, fica escurecido, e o lumen interno, que é de solos fisiológico, fica branco. Cenário clínico, cirurgia prévia, 49 anos, assintomática, 27º caso. O que vocês observam aqui? Reparem na densidade do implante, reparem na persistência do complexo areolo-papilar. Depois dessas dicas, qual cirurgia essa paciente realizou? Mastectomia subcutânea bilateral. Você observa
a remoção da glândula mamária e a permanência do complexo areolar papilar com a colocação do expansor de solução salina submuscular. Interessante é que esse tipo de expansor ele é colocado para serem removido. Nessa paciente, ela optou por não remover o expansor. Esses expansores são provisórios, então vai ser muito difícil se ver na prática clínica essas pacientes com esses expansores, exceto naquelas que estão em processo de reconstrução. O que eu queria comentar para você verificar a baixa densidade do implante e a válvula inclusa. Aqui, na ultrassonografia, se vê a parede do expansor, aqui a região da válvula e a válvula propriamente dita. Verifique que a ecogenicidade do expansor, do soro fisiológico, não difere da do silicone. Caso 28, cenário clínico, cirurgia mamária prévia, 33 anos, assintomática. Que cirurgia que essa paciente fez? Esse caso já é uma cirurgia menos comum, mas é interessante ver para que quando aparecer na sua prática clínica você consiga identificar, consiga desconfiar. Olha a diferença desse tecido para esse tecido. Essa paciente fez uma cirurgia conservadora, uma ressecção segmentar e reconstruiu esse local na mama com um retalho de tecido autólogo. Essa é uma alternativa que os cirurgiões plásticos têm e que os mastologistas têm para fazer uma cirurgia conservadora mais ampla, utilizando técnicas de cirurgia plástica para reconstrução, que alguns agrupam sob o termo de cirurgia oncoplástica. O que acontece, o que é interessante é que esse retalho tem densidade de gordura, porque ele é predominantemente adiposo, ele modifica aquele aspecto usual do leito de uma ressecção cirúrgica, que normalmente é uma distorção arquitetural. Caso 29, estamos indo para o final, 44 anos, cenário clínico de cirurgia mamária prévia, paciente assintomática. Que cirurgia essa paciente fez? Repare que a mama esquerda é diferente da mama direita. A mama direita é uma mama com distribuição de tecidos normais, a mama esquerda não, tem mais gordura, a distribuição é diferente. Aqui na incidência crânio-caudal, essa paciente fez uma mastectomia esquerda e a reconstrução com um TRAN. O TRAN é a forma mais difundida de reconstrução mamária após mastectomia. Está associada à confiabilidade do retalho e também o volume, que permite reconstruções de mamas de diferente tamanho. Então você observa que todo esse tecido aqui é o TRAN. Essa linha é a interface entre o tecido nativo, o TRAN, e a gordura subcutânea. Ela delimita essa interface. Categoria 2. Caso 30, nódulo palpável, paciente de 38 anos. Reparem, não vou fazer muitos comentários aqui. Como você descreveria essa lesão? Repare, a lesão no quadrante superolateral, uma simetria focal com distorção arquitetural no quadrante superolateral da mão direita. Uma lesão suspeita, classificada na categoria 4C, indicada a biópsia. A ultrassonografia foi realizada para tentar localizar a lesão e orientar a biópsia. Por que no WebRad 0 se iria fazer a ultrassonografia antes da biópsia? A indicação da ultrassonografia não é para definir a necessidade ou não da biópsia, embora possa modificar o grau de suspeição, mas apenas para verificar como fazer a biópsia. E aí foi identificada uma alteração perceptível pela ultrassonografia, como vocês escreveriam, uma alteração arquitectural com sombra acústica posterior que não assume a morfologia típica do nódulo. Observe que eu mostrei pelo menos 3 casos desse tipo, cujos descritores não estão no BIRAD, estão relacionados muito à percepção. E essa foi a intenção desses casos. Diagnóstico: carcinoma lobular invasivo. Solicitada a ressonância para avaliar a extensão da lesão. Se vê uma lesão bem extensa, aqui, né? Curva temporal tipo ascendente, que é benigna, né? Uma curva frequente em lobulares. Em qual a classificação do ACR BIRADS para essa lesão? Categoria 6, porque o diagnóstico está estabelecido, nenhuma lesão adicional foi encontrada. Penúltimo caso, rastreamento, 48 anos, assintomática.
que você está vendo na incidência crânio-caudal que não aparece na incidência médio-lateral oblíqua? O que é isso? Isso é artefato, isso é cabelo. Não que o compressor prendeu o cabelo da mulher, porque isso iria doer muito, mas o compressor cai na frente do tubo e é radiografado junto com a mama. Vamos para o último caso, caso 32, único dado, rastreamento, 48 anos. O que essa mulher fez? Olhem o que essa mulher injetou na mama. Múltiplos nódulos, densos, espessamento cutâneo, espessamento trabecular. Essa mulher fez a injeção de silicone livre na mama, que é uma prática proibida no Brasil, mas muito utilizada. As mulheres usam silicone industrial e injetam na mama com finalidades estéticas. É categoria 2 pela CRB Rades. A ultrassonografia é absolutamente não realizável numa mulher dessa, via de regra. Ela tem uma performance pior do que, olha, praticamente em todos os quadrantes, pela infiltração subcutânea do silicone, você tinha uma forte atenuação. Você vê aqueles linfonodos paraexternais infiltrados, né? Então poucas áreas, janelas visíveis, não há na ultrassonografia, né? Esse tipo de prática praticamente inviabiliza a ultrassonografia. Então, como comentaram, a injeção de silicone livre prejudica a mamografia, sobretudo a ultrassonografia. A alternativa em rastreamento é a realização da ressonância magnética. Espero que vocês aproveitem esses casos com os quais eu tentei fazer uma pequena viagem ao longo da prática diária de um radiologista de mama, em termos de casos alterados, inclusive mostrando alguns casos menos frequentes. Muito obrigado.